Olá, eu sou o Guilherme Franco e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. No episódio de hoje, vamos falar sobre solidez fiscal de estados e municípios. A solidez fiscal é condição fundamental para o crescimento sustentado de longo prazo de um país, estado ou município. Se as receitas governamentais ficam recorrentemente abaixo das suas despesas, o governo incorre em déficits fiscais, resultando em aumento de seu endividamento e em baixa capacidade para investir na ampliação e manutenção dos serviços públicos. As despesas obrigatórias vêm crescendo a um ritmo acelerado e vêm comprimindo a capacidade do Estado de investir e servir a população. Previstas em lei, elas incluem o pagamento de aposentadorias, pensões, salário de servidores e benefícios assistenciais, entre outros. Segundo o economista Alexandre Schwartzman, o Brasil se encontra preso nas despesas obrigatórias já tem um bom tempo. De acordo com a instituição fiscal independente, as despesas que mais pesam nas contas públicas são os gastos com a Previdência e com o pessoal. Entre 2016 e 2019, os gastos com o funcionalismo público do governo geral, que compreende a União, os estados e os municípios, cresceram 54 bilhões. O mesmo aconteceu com os gastos com benefícios sociais, que tiveram aumento de 100 milhões de reais. O resultado disso foi a queda na qualidade de serviços como educação, saúde e infraestrutura. Os gastos relacionados com a prestação de serviços pelo poder público cresceu muito pouco nesse mesmo período, ficando abaixo do registrado em 2014, com 25,5 bilhões. De acordo com o Atlas do Estado Brasileiro 2019, entre o ano de 1986 e 2017, o Brasil praticamente dobrou o número de servidores públicos em relação ao setor privado. E os estados já podem sentir os impactos financeiros desse acréscimo de servidores. De acordo com o Tesouro Nacional, até 2018, 12 estados já tinham descumprido o limite de gasto com o pessoal. Ele é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina um limite de 60% sobre o valor gasto com os servidores. Ou seja, até 2018, 12 estados já tinham passado esse limite de 60%. Para entendermos como o aumento dos gastos compromete as finanças dos governos estaduais e quais devem ser os projetos prioritários do Congresso Nacional para reduzir os impactos da Covid-19, eu e a Natália Almeida conversamos com a Célia Carvalho, chefe de assessoria de políticas fiscal, orçamentária e financeira na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e com o Tadeu Barros, assessor especial da presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Antes de começarmos, quero aproveitar para deixar um recado muito importante. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar a nossa página de doação e apoiar os nossos projetos com o valor de um só cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Célia, a gente sempre começa o nosso podcast perguntando para o entrevistado uma pergunta bem clara. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom, Guilherme, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de participar desse bate-papo aqui no CLP, em que eu considero um grupo de líderes assim engajados, na melhoria da coisa pública. Então isso é importante e para mim, que sou uma pessoa que tem 30 anos de serviço público, acredito ser uma oportunidade ímpar. Então agradeço a oportunidade na pessoa do Tadeu Barros, o qual eu já tive a oportunidade de trabalhar junto e sei da competência de vocês. E isso é muito bom para a administração pública. São 30 anos de trabalho que eu tenho dedicados aí à Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais e há 5 anos à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, na assessoria do ex-ministro Meirelles. Eu sempre atuei na área de finanças, na Fundação João Pinheiro também eu atuei na área de formação de pessoas na área pública, isso para mim é extremamente importante. Na UFMG também, nesta formação na pós-graduação e atualmente no mestrado da FGV, com mestrado e doutorado na área pública, então que demonstra o quanto eu sou apaixonada por aquilo que eu faço e que eu acredito que é bom para a administração pública como um todo. Legal, então eu vou repetir a mesma pergunta. Tadeu, quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, Gui, bom dia, Natália. Célia, muito especial dividir esse podcast com você. Você é uma referência, você é um exemplo para mim. Como você disse, 30 anos de administração pública. Você tem uma trilha que é invejável.
hoje é uma das grandes referências em finanças públicas no país. Então, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar conosco. E quem é o Tadeu, Gui, eu posso falar que eu sou um apaixonado pela gestão pública. Como um bom mineiro, a administração pública é uma cachaça para mim. Eu acredito na administração pública como um grande vetor de transformação social. A gente tem o maior propósito na nossa mão de promover transformação social. Então, todo dia que eu acordo, meus olhos brilham por tudo isso. Vamos lá então, vamos começar. Bom, a gente está diante de um cenário aí muito caótico na questão da saúde pública e na questão dos impactos econômicos. Eu queria ouvir de você, Célia, para começar. Frente a essa nova pandemia, como o aumento dos gastos compromete a finança dos governos subnacionais? Bom, Guilherme, nós estamos vivendo uma crise excepcional. E é necessário que a gente divida essa crise em dois momentos. Aquilo que eu tenho que fazer hoje e aquilo que eu tenho que fazer no longo prazo. E, nesse sentido, eu tenho uma responsabilidade extra. Por quê? Os governos subnacionais, eles são atores chaves nesse processo. Eles já se encontravam, em 2019, com uma situação financeira fragilizada. De 20 estados que pactuaram o teto de gastos públicos, apenas 9 cumpriram. Alguns estados dependem mais de 65% das transferências do governo federal. Outros, que dependem menos e têm uma arrecadação própria de impostos, estimam uma queda de 35% na sua receita própria. Se não houver a ajuda do governo federal no sentido de recompor, pelo menos em parte, essas receitas e a receita de transferência, a situação financeira dos governos subnacionais ficará pior do que já se apresenta. Principalmente porque nós estamos vivendo um momento político extremamente complicado e gerará problemas estruturais em políticas públicas. Há de acentuar esses problemas. Então, nesse sentido, os estados têm trabalhado algumas medidas, mas eles precisam de recomposição de receita. Como que eles se apresentam, os estados? Só para a gente também situar o nosso ouvinte. Como que está a situação deles, Você quer saber a situação financeira e fiscal dos governos subnacionais e dos estados? Isso, uhum. Então, alguns estados vêm gerando déficits fiscais desde o ano passado. Nós precisamos dividir os grupos dos estados. Uhum. Tem estados com situação financeira muito ruim, que é o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, que estavam discutindo no ano passado com a União a questão do regime de recuperação fiscal, que é um regime mais robusto e arrojado no sentido de reestruturação de finanças. Este é um grupo de estados. Eu tenho um outro grupo de estados que tem CAPAG-C, que é uma CAPAG não apto à contratação de operações de crédito com garantia da União. Então, esse grupo de estados, para eles, estava sendo desenvolvido um plano para fazer com que esses estados pudessem passar de CAPAG-C para CAPAG-B. CAPAG é capacidade de pagamento e, sim, se tornarem aptos a contratar operações de crédito com garantia da União. E temos aqueles estados que estão numa situação financeira um pouco melhor, mas isso não quer dizer que com esta pandemia, eles conseguirão manter a sua situação de geração de superávit. E agora, como pensando nas consequências desses gastos, como você categoriza as consequências desses gastos em médio e longo prazo? No médio prazo, nós devemos retornar à austeridade fiscal. Mas, no curto prazo, eu preciso flexibilizar algumas questões. Uma delas, eu preciso flexibilizar o cumprimento de indicadores. Por quê? Porque eu preciso gastar mais com saúde. Então, eu não tenho como segurar a despesa com saúde diante de uma pandemia. Eu preciso comprar equipamentos, eu preciso contratar médicos. Por outro lado, os estados precisam conter algumas despesas de custeio neste momento. Exemplo, despesa com pessoal. Então, assim, eu preciso fazer um mix de medidas que possam me atender agora, de forma que eu tenha recursos para disponibilizar para a área de saúde, para a área de segurança e outros que possam me manter durante o longo prazo aí, de forma em que eu não quebre literalmente. Porque o que está acontecendo é que eu tenho, por exemplo, uma queda substancial na receita de ICMS de alguns estados. Exemplo, combustíveis. Combustíveis é um item representativo na arrecadação do principal imposto daqueles estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, os estados que mais arrecadam.
eu tenho uma queda no QAV de 92,8%. O que é o QAV? Querosene de aviação. Por quê? Porque ninguém está usando, ninguém está voando. As pessoas não estão andando de carro. Essa queda na receita de combustíveis traz uma queda na minha receita de CMS. Então, em contrapartida, eu preciso também de recomposição dessa receita, porque eu não posso emitir título porque eu sou Estado. Eu preciso que a União me ajude. Então, eu tenho medidas de corpo, que são medidas de contenção, de despesa de custeio, despesa de pessoal. Tenho que abrir recursos para a área de saúde e, por outro lado, no longo prazo, eu tenho que retomar as medidas de austeridade fiscal. Você até comentou da União, né? Quais são as implicações para os estados caso não tenha essa ajuda deles? Os prefeitos e governadores não têm recurso suficiente para minimizar os prejuízos causados pelo novo coronavírus na saúde, na segurança, na educação, na alimentação, e isso traz consequências negativas na vida das pessoas, porque eles não têm dinheiro novo. Zero a reposição de receita que os estados necessitam, e aí eu não estou dizendo que tem que repor toda a receita, tem que repor parte da receita. Haverá uma piora na geração de déficits fiscais. O Estado não terá condições de fazer as aquisições que ele necessita, principalmente aqueles estados que já estão numa situação financeira mais fragilizada. Por exemplo, a União sugeriu suspender pagamento de dívida. Eu tenho um grupo de estados que desde 2018 não paga dívida, então isso não é recurso novo. O que é recurso novo? É aquele recurso que entra na administração pública agora. E ele vai entrar por meio de quê? Eu tenho a medida provisória 938 que está buscando recompor o FPE, as quedas de FPE, que é Fundo de Participação dos Estados, e as quedas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. E a receita de ICMS? Porque a medida provisória 938 beneficia aqueles estados que dependem mais de transferências da União, que são os estados do Nordeste, são os estados do Norte, e os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, nós somos uma federação muito diversa. Uma única solução não é capaz de conter toda a pandemia, porque as necessidades dos governos subnacionais são distintas. Eu queria aproveitar um gancho quando você estava respondendo sobre as consequências e até colocar o Tadeu também no debate. Você mencionou a questão dos gastos com o pessoal. Nesse momento que a gente está vendo que o setor privado está dando a sua contribuição, está pagando a conta, né, da crise, que tipo de contribuição o setor público também tem que dar nesse momento? O setor público ele deve ser protagonista nesse momento. Se a gente for pegar o PIB, que é um dos principais indicadores econômicos, a gente vê o peso que a administração pública tem enquanto variável no PIB. Então, eu acho que o repertório do setor público ele é imenso e ele precisa agir de forma rápida. A Célia já colocou algumas questões aí, no federalismo, o cidadão, ele está no município, então essa transferência da União está muito distante, a União precisa apoiar estados e municípios. A situação é dramática antes da pandemia, então isso precisa ser feito de forma urgente, isso tem que chegar. E uma outra questão que a gente vê claramente que uma das maiores despesas na administração pública é com o pessoal. Então, a gente está vendo alguns exemplos emblemáticos aí, a gente vê exemplos internacionais e nacionais. Do ponto de vista internacional, a gente vê a Nova Zelândia, né? Um controle muito bacana sob o ponto de vista sanitário e sob o ponto de vista econômico, com corte de gastos na pele, no osso, onde que é exemplar a redução. E isso a gente vê também aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite anunciou um corte de 30% dele do secretariado. Então, como a gente vê o gasto de pessoal como um gasto significativo nessa conta aí deficitária dos estados, o setor público ele deve sim, acredito, nesse período de pandemia, uma redução salarial como uma contrapartida. Eu falo que o exemplo arrasta. Então, o Estado ele tem que dar esse exemplo, o Estado tem que mostrar que ele pode contribuir efetivamente. E por meio da redução salarial, acredito que seria um dos exemplos mais emblemáticos para a sociedade. Voltando um pouquinho para a questão dessa queda de braço envolvendo estados, União e municípios, está tendo um debate muito grande no sentido de que tipo de auxílio, de socorro deveria ser aprovado, que contrapartida deveria existir por parte dos estados. Célia, eu queria ouvir de você se um pacto federativo seria viável para mudar essa redistribuição dos recursos.
Neste momento, não há como se pensar na revisão do Pacto Federativo, mas é algo que tem que ser pensado no médio e longo prazo. Tanto que o ano passado a União encaminhou ao Congresso Nacional uma PEC com o objetivo de revisão desse Pacto Federativo e de redistribuição de recursos. Em relação ao que deve ser feito, principalmente em relação à contrapartida, nós temos aí a aprovação da medida provisória 938, como eu já falei, que trata da recomposição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. São 16 bilhões durante 4 meses, para os dois, 4 bilhões ao mês. E nós temos a aprovação do PLP 149, que traz aí a recomposição do ICMS e do ISS. E também toda uma polêmica de discussão entre União, Estado e município. A União faz uma nota técnica para aprovação, o Estado faz uma réplica, o município faz uma tréplica. No momento em que nós temos que sentar com os 3 entes federados e discutir o que é melhor para o país e para a população como um todo. O que pode ser melhorado nesse projeto de lei que hoje está no Congresso e que traz a recomposição de receita para um grupo de estados que precisam disso, né? Que são os estados que arrecadam mais pela trata da recomposição de ICMS e ISS. Pode-se estipular um teto para isso. Porque hoje o projeto que consta na Câmara é um projeto que ele não traz um teto, ele fala de uma recomposição de abril a setembro a ser paga de maio a outubro, mas não estipula um teto, fala em diferença nominal entre aquilo que foi arrecadado no mês em abril de 2019 comparado ao que foi arrecadado em abril de 2020, é isso que consta no projeto, e não traz nenhuma contrapartida. Esse foi um dos motivos da nota técnica da União e do governo federal dizer que era um valor absurdo e que ela não teria condições de arcar. Nós já temos algumas emendas que trazem ali melhoramentos a esse projeto aprovado e estipulando um teto a ser repassado durante o mesmo período, de abril, né, para abril a setembro, pagos em maio a outubro. Então, temos emendas que estipulam 80 bilhões, e divide 70% para Estado, 30% para município. Eu tenho uma emenda nova que surgiu recentemente de 84 bi, dividindo 75% para Estado, 25% para município. Onde reside o problema dessas emendas? É no critério de distribuição. O critério de distribuição, se for pelo FPE, eu vou beneficiar estados que dependem mais de transferências de recursos da União, porque o coeficiente é maior. Pela receita, eu vou beneficiar os estados que mais arrecadam. Se for por população, eu vou beneficiar os estados mais populosos. Então, há que se encontrar uma forma e um mix de critérios de forma a atender os estados naquilo que eles necessitam, porque as necessidades são distintas. E uma outra coisa interessantíssima que consta são 2 emendas, uma delas tratando justamente do que você falou, contrapartida, dentro da linha que o Tadeu havia falado anteriormente. Eu tenho uma das emendas contrapartidas que vedando em 2020 concessão de aumento, vantagem, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, alteração de estrutura de carreira, com exceção da área de saúde. Essa é uma das emendas. Essa emenda, ela consta numa emenda do senador Serra, que estipula um teto de 84 bilhões a ser repassado para estados e municípios durante 6 meses, dividindo 75% para Estado e 25% para o município. E a gente precisa discutir critério de distribuição. E tem uma outra emenda muito interessante dentro da linha que já foi anunciada pelo governo federal, no sentido de congelar o salário dos servidores até final de 2021. E essa emenda é uma emenda protocolada pelo senador Oriovisto, e foi interessante porque ele busca, dentro do arcabouço do PLP 149, o antigo PLP, esta emenda e traz para o bojo do PLP 149 aprovado. No sentido de que nós vamos vedar tudo isso que eu te disse: concessão, aumento, reajuste, adequação de remuneração, criação de cargo, emprego, de todos os poderes, não só do Poder Executivo. Este é um problema que nós enfrentamos. Muitas vezes as legislações são aprovadas, excepcionalizando os outros poderes, e o Executivo precisa encontrar formas de ajustar aquela despesa. Então, essas 2 emendas são emendas interessantes e eu acho necessárias congelamento de salário dos servidores. Elas são necessárias. São mais leves até do que a sugestão dada pelo Tadeu, inspirado, né, em outros países, inclusive também inspirado no Rio Grande do Sul, que tem feito um excelente trabalho. O Rio Grande do Sul, inclusive, tem um mapa de gestão de riscos interessantíssimo por áreas, que ele acompanha todos os riscos.
Como o governador Eduardo Leite, nós também temos outros governadores que fizeram redução de despesas, 20% no custeio, revisão de contratos. Célia, você está falando aí em contrapartida, você falou na parte de mapeamento de risco do Rio Grande do Sul, é uma agenda que, obviamente, a gente tem que passar essa questão sanitária, mas que tem que voltar com toda força e tem muito a ver com contrapartida, é a questão da reforma administrativa, né? Da gente pensar, rever carreiras, da gente rever dimensionamento de trabalho. São algumas questões aí que são nevrálgicas dentro da administração pública e com certeza correspondem a uma contrapartida dos estados. Até o Rio Grande do Sul já iniciou isso daí, então é algo que eu acho que tem que estar na pauta logo depois que a gente sair desse sufoco, que com certeza vai contribuir. Você falou aí, a gente tem menos de 30% dos estados cumprindo o teto de gastos, né? Então, para a gente melhorar essa performance aí, a reforma administrativa, ela precisa ser feita, né? Nós precisamos botar o dedo nessa ferida, porque nós somos muito corporativos. E eu acho que no estágio que nós encontramos hoje, de finanças públicas, que nós não temos como arcar mais com as despesas porque não temos receita, nós temos que revisar. Eu tenho estados em que a despesa com pessoal em cargos apresenta mais de 80% da receita. Isso não é possível. O Estado não está aqui para pagar pessoal, ele está aqui para oferecer políticas públicas de qualidade para a população. E é isso que nós precisamos mudar. E não é fácil lidar com essas questões, mas é necessário. É mais do que certo que reforma administrativa, não como tem sido feita, reforma administrativa é algo pensado num contexto muito maior. E não só isso, reforma tributária também. Eu escutei muito ontem uma discussão na OCDE sobre essa questão de por que nós não tributamos as grandes fortunas. É uma coisa que a gente precisa avançar. Reforma tributária precisa avançar. Porque, por um lado, os estados têm um alto contingente de benefícios fiscais em troca de quê? Desenvolvimento socioeconômico. Quem que está medindo isso? Geração de emprego. Quem está medindo isso? Nós temos que acabar com esse instituto. Nós temos que mudar toda essa questão. Então, são reformas profundas. E isso é algo que está na linha também da PEC do Pacto Federativo, que a gente precisa trabalhar no Congresso Nacional. Você tocou num ponto aí que eu sempre paro para refletir, né, Célia? É impressionante como que a gestão pública ela vai se perdendo. A gente abriu aqui o papo falando que a gente trabalha para transformação social, para efetivação de políticas públicas, e aí a gente vê o Estado se perdendo com comprometimento, como você disse, em alguns casos, mais de 80% com folha de pessoal, né? Deixando de lado a nossa essência, o core que deveria ser a efetivação de políticas públicas. Isso é muito maluco. Tadeu, nós estamos decidindo, isso é que eu acho seríssimo, né? A população está recebendo aquilo que ela precisa e aquilo que ela pediu. Nós estamos decidindo, supondo que nós estamos decidindo pelo melhor para a população. Nós temos que mudar essa história. Esse é o momento. E isso que você falou é muito engraçado. Está muito em moda aí falar em design thinking. E aí eu falo que a gente tem que mudar para falar em design feeling. Eu falo que o gestor público, ele é o que você falou. A gente adivinha, a gente tem certeza do que o cidadão quer. A gente não escuta o cidadão. E o quanto que a gente precisa escutar o cidadão para gastar bem. O recurso já é escasso. E aí, sendo escasso, a gente gasta mal. A gente gasta mal porque a gente adivinha e a gente pressupõe o que o cidadão quer. Quando a gente escuta o cidadão, vê a real demanda, acho que a gente consegue gastar muito melhor. Então, essa questão também que você colocou de escutar o cidadão, de entender qual que é a demanda para formular uma política pública eficiente, é algo que tem que estar na esteira e que tem que ser feito e que tem sido muito pouco praticado hoje. Qualidade do gasto público é algo que a gente não exercita, né? A gente tem algumas ações isoladas, mas nós não temos isso estruturado. Nós precisamos disso. Eu tô aqui com esse discurso e eu no dia a dia, eu acabo caindo nessa falácia, eu falo que a gente tem essa vulnerabilidade. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. Eu no Banco de Desenvolvimento, a gente tem uma esteira para municípios. Quando eu cheguei lá, a esteira de municípios, de financiamento de municípios, toda artesanal, toda feita de forma em Excel. A gente fez uma transformação digital e criou uma esteira toda digital, toda transparente, toda rastreável. Só que a gente não escutou os prefeitos. E aí, 3 meses depois, quando a gente foi levar
levar o protótipo, o prefeito falou assim, opa, o que é isso? Isso pode ser bom para você, mas eu que vou utilizar não é bom. E aí a gente cai nessa falácia e eu me penitencio sempre, eu falo, poxa, vamos escutar. E a gente escutou os prefeitos e aí a gente teve que rever tudo e aí sim desenhar uma esteira de acordo com o nosso cliente. E aí o nosso cliente, nesse caso, eram os prefeitos. Tadeu, o Brasil é um continente. Não é fácil administrar tanto interesse difuso, porque aquilo que é bom para o norte pode não ser bom para o centro-oeste. Nós vivemos isso, você sabe que eu lidero um grupo de gestores de finanças, nós vivemos isso o tempo todo. Para eu conseguir elaborar uma nota técnica com a aprovação de todos, eu nunca tenho unanimidade. Para mim, a unanimidade, na minha opinião, ela também às vezes nem significa que seria o ideal, mas é muito complicado eu conseguir conciliar todos os interesses. É extremamente complicado, porque as necessidades são distintas. É muito sério, mas é o momento, eu acho que é o momento. Adoro uma frase do Khrushchev, né? Nunca desperdice uma crise. Essa frase, para mim, assim, ela é fundamental. Então, o momento de crise é o momento em que você consegue pensar. Vamos fazer diferente dessa vez? Eu acho que a gente tem que aproveitar as pessoas que estão dispostas a fazer a diferença e tentar construir algo que seja bom para o país como um todo. Então não adianta, eu fico muito incomodada quando eu vejo uma briga entre os entes subnacionais no momento em que eu tenho um Congresso Nacional que decide algo, eu tenho o governo federal que é contra, aí acusa o outro estado de que não está fazendo o dever dele, o estado faz uma réplica, o município vem cá, faz uma tréplica de uma nota técnica, as pessoas estão morrendo. Eu preciso comprar equipamentos. Eu preciso contratar médicos. Como você colocou, momento de crise, eu acho que a gente pode ter duas posturas. A gente pode parar e chorar ou a gente pode vender lenço. E eu acho que o Estado está na hora de vender lenço. Ou seja, fazer do limão uma limonada e melhorar muitas coisas aí na gestão pública. Acho que algumas coisas a gente está vendo aí já com serviços públicos digitais, com um acesso maior, mas é momento de vender lenço e não chorar. Eu estou tomando aqui, estou falando até, né, Gui, Natália, mas eu queria... Não, mas tá ótima a conversa, a gente até ficou... Será que a gente entra no meio? Tá tão bom ouvir vocês falando. Eu entrei no CLP ano passado, né? E eu sinto que o podcast de hoje é a essência do CLP, é o que a gente tá trabalhando, é o que a gente luta, metodologia, dados. E eu tô, tendo uma aula aqui. Pra mim tá maravilhoso. Mas eu vou só interromper, então, pra fazer uma outra pergunta e voltar pra questão, né, do socorro aos estados. A gente viu que está caminhando o pacote de ajuda, mas que ele teve algumas críticas da equipe econômica não adequado para eles, né, por beneficiar alguns estados maiores. Eu queria entender, tanto do Tadeu quanto da Célia, o que vocês acham de que é essencial num pacote de ajuda, né? Por que esse pacote não é viável? O que é necessário ter no pacote de ajuda que você acha que é importante? Então, o PLP 149, ele traz reposição de receita. Por que eu preciso de um pacote de ajuda? Reposição de receita e contrapartida. São dois quesitos básicos. E excepcionalizar áreas, na minha opinião, que estão sofrendo com a pandemia, que é a área de saúde, a área de segurança, que são áreas assim importantíssimas, que estão na linha de frente, né, enfrentando toda essa pandemia, muitas vezes sem os equipamentos necessários para poder atuar e operar. Nós temos assim vários relatos disso. Eu tenho pessoas na área de saúde, o Tadeu também tem, que mostram, que falam, meu Deus do céu, o servidor não tem uma máscara para usar. Então nós precisamos, num pacote como esse, que tenham recomposições para os governos subnacionais. Precisa ter. Como eu disse, nós não emitimos título, nós não temos de onde tirar receita. Se eu tenho queda na minha receita, seja ela aquela que eu arrecado, e queda na transferência daquela receita que eu recebo, eu tenho que ter reposição. Mas, por outro lado, eu preciso apresentar alguma contrapartida. Eu preciso reduzir despesa de custeio, e isso os estados já estão fazendo. E essas medidas que eu tenho observado nos estados como um todo são inspiradas também num documento que foi elaborado pela OCDE, com os países da OCDE, né, pelo Banco Mundial, que estão sendo adotadas lá também, que é redução de salário, como o Tadeu colocou, no Rio Grande do Sul, redução de despesa de custeio em 20%, suspensão de pagamento de uma série de benefícios, revisão de contratos e agora, mais recentemente, congelamento de salários. Porque mais do que isso, não tem como você fazer agora no curto prazo. Não tem, porque você precisa gastar. Você precisa gastar na área de saúde, né? Comprar. Então, quer dizer, flexibilizar,
regras de contratação. A PEC do orçamento de guerra traz isso para a União, flexibiliza, né, a contratação pela União, permite a União emitir títulos, suspende a regra de ouro. Então, são algumas medidas que conferem à União o quê? Segurança jurídica, para que ela possa tomar algumas decisões do curto prazo e ajudar os estados. Porque se ela repassar recursos para os estados, o que vai acontecer? Ela pode estourar o teto de gastos dela. Então, ela precisa justificar isso. Para isso, ela precisa suspender algumas regras. Por que a regra de ouro? O que fala a regra de ouro? Eu só posso usar receita de capital para despesa de capital, investimentos. Quando você suspende a regra de ouro, o que você faz? Não, você pode usar receita de investimentos para pagar despesa corrente. Eu preciso dessas flexibilizações agora. Eu não posso exigir que o Estado cumpra os indicadores fiscais neste exato momento. Eu tenho relatórios quadrimestrais que eu apresento, né, à Assembleia Legislativa, que são os relatórios de gestão fiscal, e tenho relatórios bimestrais. Eu não posso exigir isso agora, eu tenho que flexibilizar essas regras agora. Mas eu tenho, no longo prazo, que retomar essa austeridade. Então, para isso, eu já tenho um projeto em andamento para tratar disso. Mas agora eu preciso repor receita de governos subnacionais. Em contrapartida, os governos subnacionais precisam reduzir despesa de custeio, congelar salários, reduzir renovar, revisar contratos. Eu queria abordar um ponto que a Célia comentou, queria só explorar um pouco mais, que você falou dessa questão de falta de diálogo entre União, e aí tem que sair um decreto, e aí você vai, atualiza aqui, atualiza ali. Primeiro eu queria entender de você, que tá na linha de frente aqui, nessa crise, até que ponto essa falta de diálogo atrapalha as ações para reduzir os impactos da crise, e se a gente pode ter uma perspectiva de que isso melhore e que se você pudesse fazer uma análise, assim, prever o futuro daqui os próximos meses, se a gente consegue ter um panorama de como que a gente vai estar lá, os estados principalmente. Bom, primeiro, são dois aspectos que eu acho importantíssimos. São essas relações fiscais intergovernamentais. Se isso não estiver bem estruturado, e tudo demonstra que não está, porque se eu tenho entes subnacionais brigando entre si, né, respondendo às notas técnicas, ao invés de sentar e discutir aquilo que seria viável, desnuda uma situação gravíssima no país, que a gente já vive há anos, de que nós temos uma fragilidade em relação às nossas relações fiscais intergovernamentais. Nós necessitamos de coordenação intergovernamental. Isso é algo que não existe nesse catálogo, e nós precisamos fortalecer isso. Prova disso é a aprovação desse PLP na Câmara. O que aconteceu? Se eu tinha algo mais robusto, sendo discutido desde 2019, que se propunha reestruturar todas as finanças dos governos subnacionais com mudança de 3 grandes pilares: a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 156, que traz o teto de gastos dos governos subnacionais, e o regime de recuperação fiscal. Eu tinha algo muito mais robusto sendo inserido neste projeto, que a reposição de receita dos estados. Então, o que aconteceu nesse momento? Um questionamento e uma briga, apesar do relator do projeto tentar fazer todo um trabalho, né, de conversa e de diálogo com os diversos atores, Congresso Nacional, Governo Federal, segmentou os estados por situações, estados que necessitavam de regime de recuperação fiscal, estados de CAPAG-C, estados de CAPAG-B e A. Apesar disso tudo, nós demoramos demais para entender que um projeto desta natureza necessitaria de muito mais tempo para debate. E a gente precisava de uma ação imediata. Então, foi uma decisão tardia, depois de diversas brigas entre os diversos setores, porque os estados não conseguiam recursos para cobrir o hoje. A União com um projeto enorme sendo discutido no Congresso Nacional. O STF entrando, concedendo uma série de liminares para ajudar alguns estados para ver se conseguia recurso novo, tomou-se uma decisão, da noite para o dia, de se fazer um corte nesses projetos. Eu fiz nesse período, eu devo ter feito umas 15 notas técnicas. O projeto mudava a cada 2 horas. A União não quer isso, o Estado não quer aquilo, mas o Estado A está falando que é assim, o município não está querendo, o Estado B. Meu Deus! Essa falta de diálogo atrasou e está atrasando
um dos projetos mais importantes, que é de recomposição de receita de ICMS, porque ele está parado no Senado. Foi anunciado que quinta-feira o presidente do Senado irá apresentar um substitutivo ou um novo projeto, e se ele apresentar um projeto diferente do que foi aprovado pela Câmara, esse projeto vai ter que tramitar na Câmara. E se a Câmara rejeitar, volta para o Senado. O PLP 149 que lá está, que já tramitou pela Câmara e está no Senado. Então, é muito complicado essa falta de diálogo, essa falta de coordenação, porque isso atrasa recurso que é necessário para cobrir buraco para os governos subnacionais, buraco de arrecadação. Eu já estou com perda desde o início de abril, de março. Eu estou precisando de dinheiro. Como é que eu vou fazer e comprar e suprir as minhas necessidades se eu não tenho um acordo? E quando eu for discutir critério, a coisa piora mais ainda, porque começam os grupos. Então, no Senado, a minha quantidade de senadores ela é igual por estado. O que você acha? Qual o critério que você acha que pode ser vitorioso no Senado? Se eu tenho uma bancada maior do Norte e Nordeste, o FPE, ele vai atender os estados aqui? Não. Do Sul e Sudeste? Não. Na Câmara, qual foi o critério aprovado? ICMS. Então, assim, toda essa falta de diálogo, ela impede que eu faça um ajuste de curto prazo e que eu pense medidas que sejam efetivas no longo prazo. Porque o quanto antes eu aprovar esse projeto, eu tenho condições de agir, de ir modificando uma situação que hoje é caótica e tenho condições de pensar o futuro. Como é que eu posso pensar o futuro se eu não resolvo o presente? É uma agonia que nós vivemos, porque a cada semana que esse projeto fica parado, é uma semana em que as minhas despesas crescem. Por quê? Porque nós temos uma coisa aqui que chama-se subnotificação. A gente não sabe realmente quantas pessoas estão morrendo pela Covid. O que eu sei é que eu estou precisando destinar mais e mais recursos para as áreas de saúde, de segurança, de infraestrutura. É isso que eu sei. Agora, se eu não tenho reposição do recurso hoje, para me ajudar a cobrir isso, eu não tenho como nem pensar no futuro. Eu estou parecendo o cavaleiro do apocalipse. É a realidade, tem que ser falado. A gente precisa de uma solução para ontem, para ter condições de começar a resolver o presente e pensar no futuro. Então, instrumentos nós temos, iniciativas isoladas os estados têm, o governo federal tem, essa ajuda que ele está dando aí, essa transferência para o setor, para a economia informal, foi extremamente importante. Mas, gente, resgatar a economia diante desse cenário não é tarefa fácil. Até em cima dessa última reflexão que a Célia disse, me lembra muito um ditado que os estados eles estão vendendo o almoço para comprar a janta. E assim, como a Célia disse, essa falta de comunicação, essa falta de coordenação, o tempo não para por causa dessa falta, não. E as contas estão chegando para os estados, as contas estão chegando para os municípios. É muito sério, isso tem que ser feito e correndo contra o tempo ainda. E pessoas estão morrendo. Eu não estou necessitando de respiradores, eu preciso de EPIs. Essa questão vai na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, volta para o Senado. Então, assim, isso nos deixa angustiados, porque o tempo não para isso, não. Eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações, inclusive inspirado em tudo aquilo que eu tenho escutado, na minha experiência, né, de trabalho na área pública, e não tem sido fácil, mas a gente tem conseguido, assim, alguns êxitos. Mas eu acho que esse é um momento em que nós precisamos de ações integradas. Integração entre as medidas de combate à pandemia e medidas de retomada do crescimento. Inclusive, a diretora-geral do FMI falou ontem na live dela. Ações integradas. Se não for assim, não será possível sairmos dessa pandemia vivos. Nós vamos sair, assim, quase mortos. É um momento de aprender uns com os outros. Não dá para inventar a roda. Tem experiências muito interessantes em alguns estados. Vamos olhar o que eles estão fazendo, vamos fazer junto. Vamos consolidar essas iniciativas também. Nós não temos isso consolidado. Nós estamos numa tentativa de fazer um painel em que mostre, olha, o que um estado faz, o que o outro faz, o que pode ser copiado de um para o outro. A gente precisa transferir esse conhecimento, porque é um momento de aprendizado coletivo e cumulativo para todos nós. Nós não enfrentamos, a nossa geração, a minha geração, que vem muito antes da geração de vocês, nunca enfrentou nada parecido. Nós precisamos repensar os nossos sistemas de planejamento de longo prazo e orçamento utilizando critérios técnicos para olhar para frente.
tudo aquilo que nós construímos em termos de planejamento em 2019 foi jogado no lixo agora. Porque ninguém previa que nós teríamos essa pandemia. E nós acabamos por destruir todo o nosso arcabouço. Porque nada condiz com nada agora. Nós vamos ter que fazer várias revisões nesses planos que estão aí. E revisões técnicas, né, Tadeu? A gente sabe porque nós já tivemos planejamentos assim, baseados, né, em critérios técnicos muito interessantes em estados que poderiam ter sido replicados. Uma outra questão que eu coloco, informações transparentes para a sociedade. Nós temos uma série de dados que nós disponibilizamos para a sociedade. E muitas das vezes a gente não consegue fazer com que essas informações sejam assim informações as quais ele possa enxergar a política pública, ele se enxergar ali dentro daquela política pública. Então, isso é algo que eu falo há muito tempo. Nós estamos engatinhando nessa questão de informações. Participação social para conferir legitimidade às nossas decisões. Nós não temos isso. Nós temos algumas iniciativas de participação social. Enquanto o controle social não emergir, não se fortalecer nesse país, nós continuaremos a decidir assim, o que é melhor para a sociedade como um todo, ainda achando que aquilo é o melhor. Então, é preciso retomar o crescimento? Sim, mas é preciso conter a pandemia. Me preocupa muito a questão de afrouxar as regras, porque se nós tivermos que retomar o isolamento social, a situação vai ser pior ainda. E, para finalizar, fortalecer as nossas relações federativas e as nossas instituições, porque elas se mostraram, neste contexto, extremamente fragilizadas como nossas finanças. E as nossas relações federativas praticamente não existem. Nós precisamos aprender a cooperar e não competir. A gente precisa aprender isso. E fechando a minha fala, como eu já havia falado, nunca desperdice uma crise. Não é frase minha, como eu já disse. Porque este é o momento em que a gente precisa rever, repensar relações, instituições e decisões desse país. Quero agradecer muito a presença da Célia e do Tadeu. Foi uma conversa muito enriquecedora. A gente conseguiu passar por todos os assuntos que envolvem essa crise nos estados, essa falta de diálogo, o caminho que deve ser trilhado para a gente conseguir reduzir aí essa crise. Quero muito agradecer vocês dois, foi muito bacana mesmo. Nath, se você quiser falar alguma coisa também? Não, acho que é isso. Eu assino embaixo que o Gui falou, porque a Célia falou muito bem. Foi uma aula, assim. Realmente, tudo que a gente está trabalhando, né, em cima dessa questão de solidez fiscal, assim, a gente conseguiu abordar cada coisa, tudo muito bem organizado. Então, eu quero agradecer também pela presença de vocês. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade aí. Vocês são a nova gestão pública, né? Dessas cabeças emergirão as novas soluções. Eu acho que isso é importante. Eu fico feliz de ver, né, uma equipe assim jovem, tão cheia de ideias, tão engajada em mudanças. Eu sei disso porque eu conheço o Tadeu há muitos anos e ele, para mim, representa tudo isso. E fiquei muito feliz de ver você, Guilherme e a Natália também engajados nesse projeto. Né? Então, é a nova administração pública assumindo os novos desafios que estão por vir. Ah, não. Muito obrigada. Obrigada. Eu só queria agradecer muito a Célia. É muito bom, mesmo a gente estando distante, mas te ver, te escutar sempre é muito, muito gostoso. Como a Nath falou aí, é sempre uma aula. Então, te agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que seu dia, assim, está super corrido, então... te agradecer, e eu queria até deixar um desafio. Acho que é um desafio tanto para você, Célia, como para nós. Eu, Gui, Natália. A primeira palavra que você falou nos 4 elementos aí, você falou em integração e coordenação. E aí eu vejo alguns grupos, algumas instituições extremamente importantes para isso. Você presidindo o GFIM, que é o Grupo de Gestores Financeiros, é uma plataforma importantíssima para trazer essa coordenação, essa integração. Não é fácil, porque o nosso país é heterogêneo. A gente tem outros grupos, como você falou, o CONSAT, o CONPAS e o CLP. Eu acho que o CLP é uma plataforma para, sim, buscar ser um hub de boas práticas, um hub para ajudar todas as peculiaridades nos cantões desse país. Muito obrigado a todo mundo, gente. Valeu.
Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Se você quiser fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Ah, e mais uma coisa, apoie o nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp. Indique também esse podcast para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão mais adiante. E pessoal, não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.